Eu vou aproveitar aqui a sua especialidade, que é optometrista, né? Tu consegue explicar um pouquinho o que é essa área de atuação? Sim. O optometrista, a optometria, que já existe há muitos anos, hoje ele é muito natural e comum na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Aqui no Brasil temos mais de 6 mil profissionais atuando, né? O optometrista, ele cuida da parte de visão, da visão primária, que seria fazer a refração para o óculos. Não cuidamos da patologia e nem das cirurgia. Cuidamos da parte de óculos, que é física. Então, nós sabemos quando a pessoa tem um problema de desvio dos raios luminosos dentro do olho, onde vai gerar uma refração, vai gerar um problema de óculos. Então, nós cuidamos dessa parte. Claro, se a gente vê que tem alguma irregularidade maior, encaminhamos para o oftalmologista. Trabalhamos dessa forma, né? Tenho amigos oftalmologistas, ao qual eu encaminho patologias, cirurgias, e é assim que nós deveríamos todos trabalhar tranquilamente. Claro que existem algumas dificuldades ainda por conta de algumas concorrências, não, oftalmologista é isso, mas isso é uma coisa super comum fora do país. E aonde nós somos a primeira barreira contra a cegueira. Porque se os optometristas conseguirem trabalhar um pouco mais, com mais apoio, nós poderíamos estar aí atuando no poder público maior, né? E a coisa que a gente não consegue ainda. Algumas cidades do interior já tem os optometristas trabalhando nos seus postos de saúde, nos hospitais, mas ainda tem uma resistência. E é infelizmente desnecessário, porque poderíamos estar desentupindo aí essa fila de espera que está muito grande para você conseguir um momento com uma consulta com o oftalmologista. Não sei como que está aqui, mas demora muito tempo. Pelo menos onde a gente atua são 2 anos, uma consulta. Pois é, realmente. O óculos já está vencendo, né? Já venceu e ainda não saiu a segunda consulta. É muito tempo. Realmente. E você pode dar uma dica aí para os pais de casa, você que tem filho pequeno, como reparar se a criança tem algum problema de vista? Você pode dar alguns passos aí para os pais seguirem? E hoje a gente já teve um aumento de 40% de crianças com problema de visão, devido aos celulares, né? Principalmente o celular, é o que eu mais atendo. Se a criança pega o objeto e coloca muito próximo do olho, então provavelmente ela tem ali uma miopia, já está gerando uma miopia. Se ela fecha muito os olhinhos para poder enxergar na televisão, faz aquela caretinha, enruga o rostinho, também ela está forçando a visão em algum momento. É importante, às vezes o pai, eu sempre ensino isso, dá uma distância de uns 6 metros, pega um objeto diferentes, ou algumas cartinhas com letra, mostra a distância, pede para tampar um olhinho, depois tampa o outro. Às vezes a criança ela tem 100% de visão em um dos olhos, porém no outro ela está só com 50%. E por não separar os olhos, os pais não percebem e acham que está tudo bem. Que também foi um dos problemas que eu tive. E aí quando vai ver, ela tem um olhinho muito mais fraco. Então, essas são algumas das características, né, da criança. Algumas crianças que às vezes caem muito pequenininha, sempre tropeçando, sempre batendo, porque às vezes a gente pensa que não. Quando vai fazer exame, tem alguns pais que levam uma surpresa. Tem 2, 3 graus e fala, nossa, por isso que ele estava sempre caindo, sempre se machucando. E a criança, ela não tem ainda a ideia, né, de como enxergar bem. Se ela sempre enxergou daquele jeito, para ela aquele é a visão que ela tem. Então, quando ela se depara com óculos e corrige, e aí ela vê o que é enxergar corretamente, 100% corrigido, aí muda todo o mundinho deles, né? Aí abre toda uma visão. Isso é muito legal. E na população de baixa renda, você tem reparado que há muitas crianças nessa situação que não têm o auxílio, não tem como procurar ajuda? Muitas. Uma demanda absurda. Existem alguns projetos, né, de algumas prefeituras, do governo, mas assim, projetos da visão, sempre a gente vê aí falar, né, o projeto da mutirão da visão, mas não é uma coisa frequente. Em alguns momentos fazem esses mutirão, mas
por ser um problema que a pessoa precisa renovar, a criança tem que renovar o óculos a cada 1 ano. Não dá, tem que ser uma coisa constante, tem que ter uns projetos realmente mais eficazes para poder suprir essa necessidade das crianças na escola. Então, assim, eu acho, pelo menos, criança e adolescente tem que ter um projeto mais eficaz nas escolas, onde eles possam ser assistidos. Eu tive a oportunidade de morar um pouco fora, fui por uma questão familiar, voltei por uma questão familiar também. E o meu filho, de 5 anos, a escola de lá, olha só. Então, muita coisa que a gente viu, que eu vi lá, eu vejo como uma solução a gente tentar implantar aqui. Tem muita coisa que dá para fazer. E depois a gente vê o porquê que dá certo num lugar e o outro ainda não. Então, na própria escola do meu filho, com 5 anos, a professora já viu que ele precisava de óculos. E já fez o encaminhamento. E o governo não questionou se eu tinha condições ou não. Eles já pagaram 50% do óculos, que foi na própria ótica, onde nós fizemos o óculos do Lorenzo, já teve a gente preencheu um formulário ao qual ganhamos 50% do óculos, sem fazer uma avaliação se eu poderia ou não pagar o valor total. Então, tem algumas propostas que dá para fazer aqui, que dá para ajudar essas crianças, né? Que tem condições, tem possibilidades. Quantas crianças vocês já ajudaram aí com esse projeto? Olha, por mês, eu vou te falar por mês, porque foram tantas que eu ainda não tenho esse cálculo desde que eu faço. Mas por mês eu chego em 100, 150 crianças que a gente faz o óculos solidário. É muita gente, muita gente. E ainda fica faltando. Às vezes, quando a gente precisa fazer campanhas maiores, alguns amigos ajudam, alguns empresários falam, olha, o que a gente pode ajudar? Mas a maioria só pela ótica, bom te ver.